bom dia. Um dia extraordinário para todos vocês, um dia especial. Que essa seja a nossa decisão nesse momento de fazer um dia magnífico, independente dos acontecimentos, independentes da circunstância. O que nos compete é a decisão de assumir uma postura ante os acontecimentos da vida, consciente de que há um motivo para cada coisa e que nós estamos preparados para decidir a melhor maneira de sentir o ocorrido, de vivenciá-lo, de significá-lo e, se era apto isso acontecer, de ressignificá-lo para fazer do nosso dia um dia especial, um dia extraordinário para todos. Gratidão, muita gratidão por esse sopro de vida que há em nós, por essa energia divina. E eu gosto muito de dizer que nós somos filhos de um Criador extraordinário. O meu Criador, ele é divino. Filho de peixe, peixinho eu também sou divino. E eu decido, meu Criador me deu um poder extraordinário na condição de filho dileto, de eu decidir sobre tudo na minha vida. Tudo na minha vida eu decido. Então, eu decido hoje ter o melhor dia da minha vida. Eu decido hoje ser o que eu quiser ser. Independente de qualquer coisa que eu tenha sido até hoje, a decisão me auxiliará a manter foco para atingir o meu objetivo maior. E esse é o nosso objetivo maior, né? Manter foco naquilo que nos torna melhores agora. Esse é o nosso objetivo maior. Pessoal, nós falamos, eu tive o prazer, e era uma das minhas inquietações na adolescência e também na fase adulta, de conviver com pessoas que, em especial mulheres, me desculpa aí a especificidade, foi a minha experiência, né? Provavelmente eu tenho um exemplo hoje, né, pesquisando exemplos de pessoas que passaram pela vida sem abraçar os próprios filhos, os netos, né, a vida toda mudando de um remédio controlado para outro, né, usando antidepressivos, né, e não mudou a atitude, não mudou o comportamento. Quando eu estou tratando do casal, eu começo a propor que o casal faça algumas coisas juntos, né? Os dois que constituem vamos dizer assim, a essência da relação, a base da família, que façam algo junto. Agora, mas nós temos funcionário para tudo. Então, para as atividades que vocês vão fazer juntos, para manter laços, dispensa o funcionário nesse momento, faça vocês. Tenho dito muito isso, sabe por quê? Nós precisamos inventar motivos para estar juntos. Falamos da mãe, né? A presença da mãe na enfermidade dos filhos supera 93%. As dores do lado esquerdo das mulheres são todas sinais claríssimos de transtorno, de falta de perdão, de falta de reconhecimento, de falta de carinho, de falta de valor na relação do filho ou da filha com a mãe. E não interessa se a mãe fez muito contrário daquilo que ela se dispôs a fazer ou se não fez. O fato é que a criança percebe isso na mais tenra idade. E hoje nós ainda temos um quadro interessante, que esse quadro sempre existiu, mas não havia uma identificação, né? A síndrome, o transtorno, ele passa a existir tecnicamente quando alguém observa ali essa frequência, né, nas pessoas, nos pacientes, né, e registra. Mas
funcionalmente, isso é desde que a humanidade existe. Se faz parte do adoecimento das nossas emoções, da crença que nós acreditamos, dos sentidos intelectuais que nós acreditamos, no nosso psiquismo, né, em especial, a essa espécie de sentimento e de emoção gerada na relação com o outro. E é isso. Isso atinge homens, isso atinge mulheres, mas mulheres, nos meus cálculos, têm chegado acima de 93%. As dores, e isso faz parte da medicina germânica, as dores no nosso corpo do lado esquerdo é um conflito que nós não resolvemos, nós não solucionamos com a nossa mãe ou com os nossos filhos. Está na hora da gente avaliar. São sinais muito extraordinários. Depois eu vou estar dando assim, olha, para cada órgão tem um tipo de emoção vinculado, segundo a medicina chinesa. Nós vamos estar dando essas pistazinhas para ir entendendo. Mais um detalhe, a maioria das pessoas, quando já estão muito enfermas, bastante improdutivas, né? Eu vou refletir isso, né? Repensar nisso sempre, estão vivendo com menos de 17% da energia que o organismo consegue produzir. O resto, nós estamos jogando fora com ansiedade, com depressão, nós estamos jogando fora, não vivendo o momento, nós estamos jogando essa energia fora, porque nós decidimos acreditar no pior da vida. Nós decidimos acreditar no pior do ser humano. Sabe por quê? É porque nós não acreditamos no nosso melhor. Quando nós acreditamos no nosso melhor, na nossa essência divina, como eu comecei hoje a nossa conversa, quando nós acreditamos na nossa essência divina e passamos da crença de algo negativo para o que há de positivo e de todas as nossas possibilidades, a nossa vida dá um salto quântico. Eu estou dizendo de salto quântico, vocês vão entender isso mais profundamente depois, mas a nossa vida dá um salto quântico de qualidade. Por quê? Porque nós passamos a focar no espiritual, que é a essência de nossa vida material. Passamos a focar na essência. E a essência sou eu. E quando eu peço aqui para a pessoa se conhecer, é um exercício muito simples, são ferramentas que eu utilizo na clínica Potencialize. Quando eu peço para a pessoa se conhecer, eu passo alguns exercícios, porque eu sei que a pessoa não vai dar conta de se conhecer de outra maneira, ela nem sabe por onde começar. Passou uma vida ouvindo isso e não sabe por onde começar. Eu passo alguns exercícios. Pessoal, tem pessoas que eu entrego isso escrito ou em áudio. A pessoa não consegue entender o que eu expliquei em 3 ou 4 verbos sequenciais. E não faz. A pessoa se sabota, porque aquilo para ela é tão impossível, é tão fora do real, que ela não consegue acreditar. E quando ela não acredita, isso interfere de tal forma no intelectual que ela nem consegue entender aquilo. Então, eu estou dizendo das crenças negativas, das crenças limitantes, interferindo no bom senso e na intelectualidade da pessoa. O analfabetismo é um problema social no Brasil. O analfabetismo O analfabetismo funcional é um problema muito maior. Muito maior. Mas o analfabetismo emocional é incalculável. É incalculável. Não tem como analisar isso prontamente no momento. Não tem como. Isso é incalculável no analfabetismo emocional. Por quê? Porque é baseado nessas crenças, nesse estado emocional, é que nós não conseguimos entender ou compreender ou aprender elementos básicos do nosso comportamento, das nossas necessidades reais. Então, quando nós
entendermos que isso é que eu compreendi como montanha, estudando Jesus, isso é o que eu compreendi como montanha. Então, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: lança-te daí, levanta-te daí e lança-te ao mar. E crendo, isso aconteceria. Ou seja, a montanha te obedeceria. Qual é a montanha, então, que eu descobri nos meus estudos? As crenças. As crenças são fruto da hipótese que nós criamos ao longo da vida. Então, elas só existem baseado na nossa experiência. As crenças só existem baseadas em nossa experiência. E eu estou dizendo isso hoje porque eu vou introduzir um conteúdo chamado fé na nossa conversa. Vou falar mais detidamente dos benefícios da fé na nossa vida, porque o nosso trabalho é de espiritualidade constante, a fim de que a nossa consciência se expanda e a gente se entenda diante do verdadeiro poder que nós temos. Entendamos isso profundamente. A fé é a alavanca divina no cerne, na essência do ser humano, capaz de executar maravilhas em todos os setores da vida. Tem uma passagem lindíssima de Jesus com Tomé, né? E se tivesseis crido, ou seja, acreditado, não precisaria tocar. Creu, porque me tocaste. Vendo só? Creste, porque me tocaste. Qual é a diferença da fé e da crença? A fé é um sentimento inato no homem, mas o desenvolvimento é por sua conta e risco. E a crença? A crença nós construímos pela experiência. A fé não depende de experiência, depende de uma decisão. E é por isso que na essência da nossa conversa nós temos dito da importância da decisão. Quando nós verdadeiramente nos investirmos da essência divina que somos, nós vamos passar a tomar decisões de saúde, decisões de nobreza, decisões de crescimento, decisões de investimento que nos torna cada vez melhores. Cada vez melhores. Pessoal, quem está me vendo há mais tempo deve estar perguntando: André, que leão é esse aí atrás de você? Eu vou dizer, porque em Apocalipse, João Evangelista chama Jesus de o leão de Judá. Então essa figura aí é a figura do leão de Judá. Eu vi esse material na internet, né, e fiz questão de comprar o leão de Judá, porque essa é a figura, né, que a gente está para combater o apocalipse da pobreza humana, o apocalipse da miséria de se viver com crenças limitantes, atrasadas, inferiores, que nos arrastam para todas as nossas inferioridades, que valoriza o que nós temos de pior e que não enxerga o que nós temos de melhor.